¿Cuál es su nombre? Montserrat Morales. ¿Y su nombre? Luis, Como estava a vida de ustedes antes de chegar aqui ao Centro de Ajuda Universal? Estaba destruida, obispo. Yo padecía de depresión. Yo hice un ritual con la muerte. Yo me casé con la muerte. A ver. Usted se casou com a muerte? Así es, obispo. A mí me hicieron un ritual, un amigo me empezó a involucrar con la muerte y me hizo un ritual donde yo tenía que casarme con ella para poder recibir pues dinero, prosperidad, que me fuera bien, que ella me iba a abrir las puertas. Usted equivocadamente, querendo sair adelante, que tudo lhe fora bem, hizo um pacto com a muerte, se casou com a muerte. Así es, obispo. Yo hice un voto de entregarme a ella. E como é este casamento? Como é? Bueno, yo tenía que ofrendar a ella, yo entregué ropa interior, me marcaron con aceites y bueno, ellos hicieron un ritual donde yo hice los votos con ella. Derramou sangue, assim, como é, não? No solo me marcaron con aceites. Ah, bem, então você casou e a partir daí como foi? Fue peor porque yo perdí el trabajo, yo vivía con depresión. El muerto se me subía demasiado, de manera muy agresiva, todos los días. Yo ya no podía dormir, me daba miedo poderme acostar a mi cama. Yo veía que empezaba a oscurecer y yo no quería entrar a mi recámara. E com seu esposo, como era a relação com ele? Muy mala, teníamos muchos problemas. Él tenía vicios, estaba en el alcohol. Él era próspero porque él tenía negocios. Entonces, al involucrarse él con el alcohol y todo eso, empezamos con pleitos, llegamos a los golpes, infidelidades, hasta que caímos en la miseria total. Miséria total. Total, al grado de que nos corrieron del departamento donde vivíamos. Me fui a vivir a un cuartito de lámina con ratas, con arañas, muy feo. No tenía para comer. Não tinha para comer? No, mi esposo estaba en un centro de rehabilitación y yo no tenía para darle de comer a mis hijos, no tenía trabajo, no tenía nada. Então, você hizo um pacto com a muerte para que ele fora bem, para prosperar, ter dinheiro, e foi todo ao revés. Así es, obispo. Caí totalmente a nada. Vê usted, a pessoa hace um pacto com a muerte e todo lhe sale mal, todo se pierde. Porque se uno hace um pacto com a muerte, que pode esperar da muerte? Vai receber morte, verdade? Só vai ter morte. Uno tem que fazer um pacto com a vida. Jesus é vida, Ele é o autor da vida. E quando a pessoa ela entrega sua vida a Jesus, sua vida cambia completamente. Foi o que sucedeu com eles. Quando se entregaram a este Deus vivo, Deus lhes cambiou a vida. Assim que você tomava muito, a ponto que perdeu seu negócio, perdeu tudo. Sí, obispo. De hecho, yo conozco el alcohol desde muy adolescente, involucrándome completamente en lo que era pues satanismo. Vaya, yo adoraba en este caso lo que era el diablo por el rock pesado, todo lo que yo me desarrollaba. Yo decía que quería vivir de esa forma hasta que yo fuera un adulto, de una manera equivocada, porque yo decía que el demonio era el señor de mis libertades, ¿no? Dándome cuenta que él era precisamente el señor, pero de todas mis ataduras. Involucró precisamente en mi vida, me ató durante 20 años al alcoholismo, pero alcoholismo crónico. O sea, yo definitivamente me quedaba en la calle tirado, yo buscaba incluso hasta gente que tomaba en la calle para yo poder estar conviviendo con ellos. Definitivamente me perdía por completo. Esa era la atadura en la que yo vivía total y absoluta del alcoholismo. Es increíble, a persona ela é tão dominada por el espírito del vício, ¿no? Que ela deixa o conforto de sua casa para estar en la calle con los borrachos, dormir en la calle. Así es, obispo. Yo dormía en la calle, compartía con ellos el vicio, desde luego, ¿no? Sin darme cuenta que mi vida pues estaba destruyendo a mi familia, ya con hijos, ya con familia, negocios destruidos por completo. Era próspero, como dice mi esposa, entonces perdí completamente todo absolutamente. La persona dominada por el vicio não se acuerda que tem esposa, que tem hijos, não se acuerda de nada, né? Só quer estar ali tomando. Así es, obispo, porque viene lo que son las lagunas mentales. Esto pues obviamente es un mal espiritual. Yo ahora lo veo de esta forma,
porque yo decía que era una enfermedad y esto realmente ya me equivoqué. Yo tenía otra filosofía total, absoluta de lo que era la enfermedad, el vicio, el alcoholismo, pero no, la enfermedad espiritual era los trastornos mentales, lagunas mentales, que me olvidaba por completo de lo que eran mis hijos, mi esposa y todos mis seres queridos. E usted, quando chegava lá casa, começavam os pleitos. Sí, de hecho, pues obviamente ella reclamaba que le diera obviamente dinero para que pudiera comer, para pagar servicios, etcétera, pero al ver todo esto, pues llegábamos a golpes. Yo la llegué a golpear de forma violenta, aventarla, o sea, no me importaba si estaba embarazada, por ejemplo, de mi segundo hijo, no me importaba absolutamente. Yo lo que quería era, tenía un dominio absoluto de lo que era el propio demonio, el diablo, vaya, ¿no? En absoluto, y pues yo no quería que me pidiera esto. Yo decía, yo soy feliz así, déjame en paz. Yo quiero vivir de esa forma, es mi manera de vivir, no quiero que te metas en esto. E nem sequer o tratamento que isso em clínica de reabilitação pudo sacar este vício. No, obispo, definitivamente no. Yo tomé varias alternativas de centros de rehabilitación. En lo personal, pues sí, digo, son cosas buenas, no digo que sea malo, pero a mí no me funcionaba, no me funcionaba. Não lhe funcionou? No, a mí lo que me funcionó fue ya cuando llego a la iglesia, al centro de ayuda universal. Já no fundo do poço, depois de haver perdido todo. Sí, tocar fondo absoluto, fondo, total fondo absoluto, dejarlas ellos en la miseria absoluta, viviendo de una casa prestada de lámina, donde vivían, pues obviamente roedores, malas condiciones, basura, polvo, se echó a perder todo lo que era los pocos muebles que ella logró rescatar, se echó a perder ropa en lo absoluto, ya perdimos todo, absolutamente todo, autos, negocios, todo absolutamente. Que coisa, não? Tudo se perdeu e foi a viver na casa prestada, de lâmina, e aún assim prestada, e haviam ratas e todo, e nem para comer tinha. No, obispo, no tenía nada. Yo compraba una latita de frijoles y la cocinaba en un bracerito para que mis hijos comieran. Uma vida muito triste, não? E como conheceu o Centro de Ajuda Universal? Como foi? Su hermano le hizo una invitación que participáramos, que había un lugar donde nos podían ayudar. Y ya tomamos la decisión y acudimos. Llegamos aquí y la verdad que fue algo maravilloso, obispo. La primera vez que yo pisé aquí fue llorar y no parar, y yo no sabía por qué, pero cuando salí de aquí yo salí con la convicción de que aquí sí iba a cambiar mi vida, que realmente aquí sí Dios podía ayudarme. Yo busqué, en esos tiempos yo buscaba mucha ayuda, yo decía, yo quiero encontrar a Dios, yo quiero paz, yo quiero tranquilidad, y nunca la encontré. Y cuando llegué aquí yo sentí eso, sentí esa seguridad de que aquí iba a cambiar mi vida. O primeiro que recebeu foi paz. Saiu com paz interior, com fé, com certeza que ia vencer, mas todavia os problemas estavam aí vivendo na casa de lâmina. Así es, sí, pero me enseñaron aquí a perseverar, a que tenía que luchar, y como usted lo dijo, a de lo poco comenzar a diezmar. Y yo con lo poquito que tenía empecé a diezmar, y de verdad que la palabra de Dios se cumple. De ahí el dinero nunca nos faltó. Comencé poco a poco, él salió y ya venía la campaña de Israel, y él me decía que ya no quería nada conmigo, que yo hiciera mi vida. Su misma familia me decía, ya, bótalo, ya no. Quando saiu de la clínica de reabilitação, dijo que não queria nada com ustedes, não queria mais nada. No, ya no. Entonces yo hice mi campaña, yo hice mi voto, y cuando él salió, él nos buscó, ya buscamos un departamento, Dios nos dio las condiciones, yo ya tenía trabajo, nos dio las condiciones de tener un departamento mejor, y la verdad es que gracias a Dios, bueno, estamos unidos, mi familia se transformó, él es un hombre cariñoso, él ya no golpea, él ya no bebe, y económicamente pues vamos avanzando, ya no vivimos en aquel cuartito. ¿Ya no? No, obispo, ya recuperamos todas nuestras cosas. Obviamente todo es poco a poco, perseverando, porque a veces queremos que de la noche a la mañana Dios nos responda, y no, es poco a poco, conforme nosotros nos vamos entregando, realmente vamos creyendo en eso. Pero puderam levantar-se, sair adelante, já não está mais na casa de lâmina, vive na casa, um departamento digno. Sí, ya no es esa vergüenza de vivir ahí, ¿no? Mis hijos ya ahora sí están bien, nos ven bien, porque pues eran pleitos y mis hijos sufrían mucho en ese aspecto, pero ahora ya nos ven bien, estamos unidos y estamos luchando para
pues prosperar aún más. Já tem para comer? Sí, ya no nos falta el alimento, obispo. Ahora sí comemos bien. Aí abundância. Hay mucha abundancia y sobre todo mucha paz. Assim que a Régia, ela campanha desde Israel, que ela é isso, você que já não queria saber da família, recapacitou, volvió e se entregou a Jesus. Así es, obispo. De hecho, bueno, a mí me invitan a participar los domingos, principalmente los viernes, domingos. Es cuando me doy cuenta de que verdaderamente empiezo yo a encontrar una paz espiritual, porque yo ya posteriormente, pues afectado de todo lo que eran mis nervios, todo el sistema nervioso, mi aspecto, lo que era mi organismo, yo vivía de muchas ansiedades y depresión, aún ya no bebiendo, pero gracias a que empiezo a participar, empiezo precisamente a sentir paz. Yo comentaba precisamente ayer con mi esposa que a veces las lágrimas que derramo son de alegría, no tanto es de que diga, bueno, estoy triste, no, verdaderamente creo que ya es la paz, el amor que he entregado a través de que he estado en el Centro de Ayuda Universal, participando desde luego de las campañas del diezmo, ¿no? Vamos prosperando poco a poco. Para mí ha sido un sacrificio bastante grande, no ha sido fácil, soy honesto, digo, no quiero, para mí el cambio sí fue un poco más lento, pero en realidad yo he encontrado los resultados. Solamente aquí es donde he encontrado esa paz, cuando yo he buscado a mi Señor Jesucristo, que es el que me ha dado pues esa paz en mi interior. Assim que o matrimônio restaurado, em paz, já não há golpes, já não toma mais. E tem seu trabalho hoje? Sí, gracias a Dios tengo un trabajo próspero en el cual pues toman en cuenta lo que yo realizo. Digo nada más así para enfatizar un poquito, es una constructora en la cual pues yo me desarrollo, me tiene mucha confianza, piensan en los proyectos que yo participo y vamos prosperando poco a poco, en realidad. Graças a Deus. Cambiou todo. Todo cambió gracias a Dios, a Jesucristo. Volvieron a la vida. Volvimos a la vida gracias a Dios. Amém. Les felicito. Que Deus lhe bendiga. Muita graça. Deus lhe bendiga. Muita graça. Amém. Mire, Deus obrou a ressurreição em la família, porque Ele já não la queria mais. E agora la quer, estão unidos, estão bem, felizes, prosperando, saindo adelante e vão por mais. Amém? Graças a Deus. Hoje é o dia mais importante para toda a humanidade. Amém? Amém? Porque hoje comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesucristo. Amém? Isso é o mais grande, o mais importante. Porque no passado se levantaram muitos homens buenos, homens e mulheres de fé, lutaram por uma causa, lutaram por la gente, por los desamparados, los afligidos, pero todos dia morreram e permanecem em la muerte. Deus usou poderosamente a Abraão, a Moisés é uma pessoa assim, muito querida em Israel, o povo de Israel ama muito a Moisés por lo que ele representou para o povo, pero todos estes homens do passado e mulheres também morreram, estão mortos, e um morto não pode fazer nada por nós outros. Amém? Pero Jesus morreu, deu a vida em la cruz, pero ele ressuscitou e está vivo. Amém? E porque ele vive, há esperança para nós outros, há salvação. Porque ele vive, não há casos perdidos. Porque ele vive, ele pode manifestar-se em sua vida, ele pode cambiar sua vida, cambiar a história de sua vida, ele pode ser novas todas as coisas em sua vida, ele pode também ressuscitá-lo de los muertos. Você que está como um morto em vida, ele pode ressuscitá-lo e dar-lhe vida. E nesta manhã, amém? E nesta manhã pode haver um antes
e um depois em sua vida. Basta que você abra seu coração, basta que você creia, use a fé racional, que você se entregue a Ele, se rinda a Ele e tome a decisão de viver uma vida por la fé, uma vida apoiada em las promessas de Deus, em la palavra de Deus. Amém? Diz a Bíblia que no primeiro dia de la semana, Maria Magdalena foi de manhã, sendo aún oscuro. Vê você o amor que Maria Magdalena tinha hacia o Senhor Jesus. De manhã, bem temprano, aún oscuro, ela foi ao sepulcro de Jesus. Amém? Ela foi ali e viu que a pedra se havia removido. Não estava a pedra que cerrava o sepulcro. E ela não viu o corpo de Jesus. Ela não viu. Correu para falar com os discípulos, pensando que haviam sacado ao Senhor, roubado seu corpo, algo assim. Todos vieram correndo e ela regressou. E o anjo apareceu para aquelas mulheres que estavam ali com ela e disse: por que buscais entre os mortos ao que vive? Não está aqui, senão que ha ressuscitado. Amém? Não está aqui, Ele ressuscitou. Este é a mensagem mais importante, esta é a notícia mais importante, é o ponto clave para nossa redenção. Não há dúvida que o sacrifício de Jesus em la cruz foi muito importante, porque ali Ele carregou com nossos dolores, com nossas enfermidades, com nossos pecados, derramou sua sangue preciosa para lavar-nos, para purificar-nos, para que recebermos o perdão dos pecados. Amém? Pero se Ele não houvera ressuscitado, de que houvera servido tudo isso? De que houvera servido seu sacrifício na cruz, sua morte? De nada, não servia de nada. Quando Ele morreu, os discípulos se quedaram todos desesperados, afligidos, se esconderam, tinham medo, não sabiam o que podia suceder. Todavia, eles não compreendiam o que estava passando, e por isso tinham medo. Pero Jesus venceu a morte. Amém? Ele venceu, Ele derrotou ao diabo. Derrotou ao diabo por nós outros. Preste atenção nisso. Satanás é nosso inimigo número 1. Sim ou não? Nossa luta não é contra sangue e carne, senão contra principados, contra as forças do inferno. Pero Satanás é o inimigo derrotado, vencido por Jesus na cruz. Amém? Ele foi vencido, ele foi derrotado. Por lo tanto, você não tem que viver preocupado, com medo do diabo, com medo de lo que ele pode fazer em sua contra, com medo se alguém hace alguma bruxeria, uma hechiceria, algum mal em sua contra. Satanás, põe em sua cabeça isso: és um inimigo derrotado, vencido. Ele foi aplastado por Jesus. Amém? Compreende isso ou não?
quando o diabo pensava, eu prevaleci, eu venci, lo matei, ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou e venceu a morte, para que nós outros também fôramos vencedores, para que você for um vencedor, para que você tiver uma vida de êxito, uma vida feliz, uma vida sana, uma vida próspera, uma família bendecida. Amém? A vitória de Jesus em la cruz e com sua ressurreição foi nossa vitória também. Ele venceu por nós outros. Amém? E todo aquele que se entrega de coração, que assume uma fé viva no Senhor Jesus, tem vida, pode vencer os problemas vêm, as aflições vêm, as lutas vêm, o mal se levanta em conta, ele se levanta, ele intenta por travas, dificuldades, dúvidas, malos pensamentos, trabalha com a palavra de dúvida, trabalha com a palavra negativa, pero se você está em la fé, se sua fé está posta em Jesus vivo, ressuscitado, se sua mirada está em Jesus ressuscitado, nenhum mal poderá prevalecer sobre sua vida. Amém? Me explico, sim? Nenhum mal, nenhum demônio poderá prevalecer sobre sua vida. Pode o inferno levantar-se em sua contra, que não poderá prevalecer. Desafortunadamente, há muitíssima gente, muitíssimos cristianos hoje dia, aunque Jesus haja morto e ressuscitado, há muitíssima gente que aún está vivendo na vida de fracassos, ou na vida de derrotas, de sofrimento, de angústias, de dolor, de aflição. Muita gente está sendo fracassada neste mundo. E por quê? Por quê? Por que isso? Se Jesus já deu a vida por nós outros, se Ele venceu a morte por nós outros, se Ele está sentado à direita do Padre para interceder por nós outros, por quê? Vemos tanta gente, tantos cristianos, há um vivendo na vida de fracassos, há um vivendo na vida de travas, de problemas, de sofrimento, de dolor, porque muitos não têm seus olhos postos em Jesus vivo, ressuscitado. Aún vivem buscando entre os mortos ao que vive. Têm sua fé em um Jesus morto, em um Jesus que está a um crucificado, a um clavado em la cruz. Essa é a verdade. Perdona-me, eu não quero aqui herir a nadie, mas eu quero que você abra seu entendimento, abra sua mente. Que é o que um Jesus morto pode ser por nós outros. Um Jesus que está ali morto, clavado na cruz. Que é o que pode ser? Muita gente tem seus olhos em um Jesus morto, ou tem seus olhos, sua fé posta em los santos apóstolos do passado. A fé está em São Pedro, em São Pablo, em São João,
em Maria, em José, em fulano, em Beltrano. Quando Jesus é o único Senhor, único Salvador. Amém? Eu entendo que para muita gente é um pouco difícil compreender, porque muita gente cresceu em uma tradição, seguindo a uma tradição, a costumes. Eu também cresci em uma tradição religiosa, e para mim não foi fácil, não, eu não aceitei. Pero quando eu passei a ler a Bíblia e não seguir o que dizia o sacerdote, o cura, o pastor, o bispo, o que seja, eu passei a seguir a orientação da palavra de Deus. Amém? E eu pude entender que Jesus é o único caminho, verdade e vida. É o único Senhor, é o único que morreu e ressuscitou. Porque os demais que eu tinha minha fé, todos morreram e não ressuscitaram, não venceram a morte. Foram usados em suas épocas, pero não eram deuses, eram homens de Deus, pero eram homens, mulheres de Deus, pero eram mulheres, e um dia morreram e não ressuscitaram, e permanecem mortos. E por isso orava, rezava, clamava, chorava, prendia veladoras, e não havia uma resposta. A situação seguia igual, era o mesmo, seguia igual. Pero quando eu passei a poner minha fé em Jesus vivo, ressuscitado, Ele cambiou minha vida. Ele curou minhas heridas. Ele me deu vida. Amém? Ele me deu novos pensamentos. Cambiou minha maneira de pensar, minha maneira de actuar. Ele me levantou de los mortos e me deu vida. E Ele quer ser o mesmo por você. E nesta manhã, Ele quer ser o mesmo por você. Ele quer dar-lhe a você nova vida. Amém? Nova vida. Moisés, por exemplo, foi um homem que foi usado por Deus para sacar o povo da esclavitud de Egipto. Pero quando Moisés morreu, o povo estava ali postrado, chorando, desanimado, porque seu líder Moisés havia morto. Não sabiam o que fazer. E Deus falou com Josué. Deus chamou a Josué e lhe disse: Josué, mi servo Moisés ha muerto. Agora, levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este povo. Passa este Jordão. Como estuve com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Verifique você. Deus não estava mais com Moisés. E por que não estava mais com Moisés? Havia morto. Que era o que Moisés podia ser. Isso muito por el pueblo. Foi valiente, foi de fé, foi guerreiro. Isso muito. Morreu, se acabou. Já não podia ser nada. Já não podia
responder, livrar, nada. Deus já não pôde mais usá-lo. Deus teve que usar Josué. Deus chamou a Josué. Como foi com Moisés, ele passou a ser com Josué. E mandou que Josué fora esforçado e valiente para seguir em la fé, para poner por obra, para obedecer sua palavra, que meditara de dia e de noite em sua palavra, para que ele pudesse ter os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus, e não os pensamentos deste mundo, os pensamentos negativos deste mundo. Não deixar-se influenciar por las circunstâncias, la situação, os problemas, las palavras de dúvidas, las palavras negativas. Me compreende você? Sim ou não? Porque ele estava em meio de um povo incrédulo, um povo duro de coração, um povo rebelde, e ele tinha que estar preparado, fortalecido para enfrentar a guerra, para enfrentar os problemas, enfrentar as lutas que vendriam, enfrentar os inimigos que tinha por delante, porque a terra estava cheia de inimigos, e vai ter que lutar em contra dos inimigos para que pudesse tomar possessão da terra prometida. E era necessário que ele meditara de dia e de noite em la palavra de Deus, para llenar-se do Espírito de Deus, llenar-se de los pensamentos de Deus. Me explico? Compreende você? Se você quer vencer, se você quer vencer neste mundo, conquistar, se você quer ser a diferença neste mundo, você necessita llenar-se com os pensamentos de Deus, llenar-se do Espírito de Deus, alimentar-se da palavra de Deus, meditar nesta palavra de dia e de noite, para que você esteja forte, preparado para enfrentar as lutas desta vida, que vêm sobre todos. Me compreende você? Vêm sobre todos, pero aqueles que são de Deus vencem. Aqueles que têm a fé posta em Ele, Jesus vivo, ressuscitado, vencem. Amém. Solo Jesus. Amém. Sua fé tem que estar em Jesus. Ele é o único Senhor, Ele é o único que Ele pode dar vida, Ele é o único que Ele pode levantar dentre os mortos e fazer novas todas as coisas. Amém? Quizás você está aqui como um morto em vida, lleno de problemas, desanimado, pensando em quitar-se a vida, pensando que a morte é a única salida. Você já perdeu todo o que tinha. E quando a pessoa ela nunca teve nada em la vida, ela hasta se acostumbra com a vida de sofrimento e miséria. Pero a pessoa que já teve algo e lo perdeu, é difícil, é duro, ela se desespera, ela cai em depressão, se hunde na depressão, ela pensa na morte, pensa em acabar com tudo, pensando que desta maneira ela vai deixar de sofrer. Pero não, para que você deixe de sofrer, você necessita assumir um compromisso com Jesus, um compromisso, ser fiel ao Senhor Jesus. Não importa todos os erros, todos os pecados que você haja cometido nesta vida, o malo que você haja cometido, não importa seu passado,
E no momento em que você se vuelve a Jesus, se entrega a Jesus, se rinde ao Senhor Jesus, Ele perdona seus pecados, Ele borra seu passado, Ele hace de você uma nova criatura, uma mulher pura, um homem puro, limpo, sem pecado, sem culpa. Amém? Como sucedeu com Maria Madalena, porque Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu a Jesus ressuscitado. Imagina você, não foi Pedro, Juan, não, André, não, nenhum deles. Maria Madalena, de la qual Jesus ha expulsado 7 demônios. Era uma mulher endemoniada, uma mulher que teria uma vida mala, vivia no pecado, uma pecadora, pero se tornou uma mulher santa. E santo não quer dizer perfeito, santo quer dizer separado. Amém? Santo não é aquela pessoa que tem que ser adorada, venerada, não. Santo quer dizer separado, separado do pecado, separado deste mundo, separado para Deus. Amém? Se tornou uma mulher santa, pura, e tuvo o privilégio, a dicha de ver a Jesus ressuscitado, ser a primeira pessoa a ver ao Senhor Jesus ressuscitado. Não se verifica você que não importa o passado, não importa o que você haja hecho, se neste momento você reconhece que necessita de Jesus, necessita de salvação, necessita do perdão de Deus e quer entregar-se a Ele, passar a viver por la fé em sua palavra, em suas promessas, passar a seguir a orientação da palavra de Deus. Então, venha aqui adelante a hora e vamos orar em seu favor, vamos entregar sua vida em las manos de Deus a hora. Venha aqui adelante, você quer tomar a decisão de entregar-se, de rendir-se a este Jesus vivo. Amém? Cerra os olhos, ponga a mão em seu coração e vamos falar com Deus a hora. Aqui estão estas pessoas, meu Senhor, que han venido hacia adelante, que se han posto de pé, tomando a decisão mais importante de toda a sua vida. Pessoas, ó Deus, que já não querem mais viver em el erro, em el pecado, em el engano, la mentira, los vícios, la prostituição, el adultério. Elas querem, ó Deus, viver na vida em fidelidade a tu palavra. Elas não se estão entregando a uma religião, a uma igreja, a uma filosofia de vida. Não, elas se entregam a ti, Senhor. Hacem do Senhor o único em suas vidas, o único Deus, único Senhor, único Salvador, único digno de honra, de glória, de adoração. Meu Deus, ó meu Senhor, envolva estas vidas agora com tu presença, envolva com tu Espírito, ó Deus. Toma em teus braços, Senhor, e perdona os pecados, perdona o passado,
lava, limpa, purifica de todo pecado, meu Senhor. Porque eu sei que há pessoas aqui que sinceramente estão arrependidas de todo lo malo que há hecho nesta vida. Ah, meu Deus, há aqui um arrependimento desta pessoa haver cometido um delito, um adultério, de haver hecho alguma coisa mala, de haver enganado, defraudado a seus padres, a sua pareja. Espírito Santo, ó Espírito Santo, Ele, Senhor, que nos convence do pecado, Ele, Senhor, que nos revela os pecados, revela a hora, os pecados desta pessoa, haja reconhecer que ela está perdida, completamente perdida, e necessita de um Salvador, porque muitos, Senhor, muitos estavam cegos, completamente cegos, desorientados. Eles necessitam de socorro, de ajuda. Vem-me, Deus, vem sobre tu povo agora, salva tu povo agora, lava agora com a preciosa sangue de Jesus que foi derramada em la cruz, lava, ó Deus, com a sangue de Cristo, purifica tu povo, meu Senhor, em nome de Jesus. Recebe o perdão, receba o perdão, receba a salvação agora, se é perdonado de seus pecados, em nome de Jesus. Se é limpo, se é lavado, receba o perdão, porque a partir deste momento Deus hace de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Ele borra seu passado, aleluia. Alabe a Deus, alabe, adore, agradeça a Deus, porque Ele perdona todos os pecados. Agradeça a Deus a hora e receba o perdão, receba a salvação, receba a nova vida. Aleluia, oh aleluia, Senhor, te adoramos, ó Santo de Israel. Tu eres, Senhor, nosso único Deus, nosso único Senhor e Salvador. Receba a hora a salvação, Ele te dá nova vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.